Olá, meu nome é Nino Denani, sou mago hermetista já há mais de 10 anos e eu tenho esse canal aqui para ajudar você a sair da mão de um monte de vigarista pseudo-místico aí, pseudo-mago, pseudo-monte de coisa. E antes da gente ir para o nosso tema de hoje, que é a respeito da importância do ego para o mago, eu vou falar para vocês que uma das atividades que eu estou fazendo para te ajudar a sair desse negócio e ainda ajudar você a mudar completamente de vida usando os princípios místicos que a gente aprende em ordens iniciáticas, em ordens de mistérios e em escolas milenares por aí, já começou. Aliás, começou na segunda-feira, dia 8, né? Se você quer saber mais a respeito, é o nosso curso de prática ritualística, onde eu vou ensinar para você todos os meandros que nós aprendemos em ordens de mistérios a respeito de rituais. Então, como é que um ritual tem que fazer, quais são os princípios que têm que ser ativos dentro de um ritual e um passo a passo de um ritual para você entender os pormenores e conseguir adaptá-los ao que você quiser, beleza? Se você quer mais informações, entra aqui embaixo em www.ninodenani.com.br, lá vai ter um bannerzinho Prática Ritualística e você vai conseguir adquirir esse curso aí com mais de 2 horas de vídeo e resolver os seus problemas com relação ao lado místico, pelo menos. Você acha que tem um encosto, que tem obsessor, você acorda com uma energia meio ruim, você acha que está muito negativo, precisa mudar? Esse curso é pra você. Bom, como sempre, a gente precisa desambiguar termos, né? Alguém me perguntou lá no grupo do canal, que o link também vai estar aqui embaixo, a respeito da importância do uso do ego pro mago, né? Como é que funciona esse negócio do ego? Qual que é a ferramenta utilizada aí a partir do ego para dominar o ego é necessário ser dominado e essas coisas todas. Então, eu resolvi conversar com vocês um pouquinho a respeito disso e para isso a gente vai ter que desambiguar o termo. Por quê? Ego, para vocês profanos, né, para quem não está dentro do círculo mágico, é uma coisa que, na verdade, ela já foi deturpada desde o nascimento da palavra ego. Só que para a gente iniciado, como a gente traz esses conhecimentos todos anexados dentro de ordem, ego é uma outra coisa. E, na verdade, o que a gente fala sobre ego não é muito diferente do que a filosofia fala, olha só. Eu sei que existe o caráter psicológico, né, psicanalítico do ego, que vai falar que tem o ego, o ID, o superego e essas coisas todas. Eu vou vou tanger, na verdade, esse tema, mas eu quero pegar mais a parte filosófica da palavra ego, que é o que eu considero mais corrente e o que eu faço uso quando eu estou falando a palavra ego. Ego é aquilo que te diferencia dos demais, é o que faz você ser você, mesmo que você não tenha a individualidade física. Ou seja, ego é uma coisa que não é material, não é físico, a gente não sabe onde está, se é que está em algum lugar, mas é o que diferencia você do resto da multidão. Quando você está no metrô lotado na Praça da Sé, por exemplo, você sabe que é você e você não é o outro por causa do seu ego. Eu, como mago hermetista, então vou falar que o ego é aquele pedaço, é uma coisa que vem cumprir com a primeira lei hermética, o todo é mente, o universo é mental. A partir do momento que nós entendemos o ego, nós entendemos que nós somos o todo e que a nossa mente é quem comanda este todo aqui. Ou seja, a minha relação com o externo vai depender sempre do meu trato com o ego. E aqui a gente vai entrar no que a religião falava primordialmente, o cristianismo em particular, a respeito do ego ser uma coisa ruim. Eu sei que vocês devem ter vindo com um pensamento, a partir do que eu tenho falado, de que o ego é um negócio realmente bom, porque já que ele é o que te difere do resto, então o mago só é um indivíduo, ou a pessoa, né, só é um indivíduo, por causa do ego, logo o ego é legal. E eu concordo com vocês aqui. Entretanto, lá pela Idade Média, no comecinho da Idade Média, alguns monges se sentaram, se reuniram e formaram os 7 pecados capitais, onde o ego é tratado, principalmente quando a gente fala de vaidade. E aí você fala, então o ego é ruim. E eu vou falar, também as duas coisas. O que vocês precisam saber é que a gente também tem um negócio no hermetismo chamado lei de polaridade, que fala que você tem a mesma coisa em 2 polos diferentes. E ela se manifesta nas suas 2 diferenças a partir da onde está alocado aquele momento tal característica dentro dessa linha. Ou seja, existe uma pessoa forte e existe uma pessoa fraca. A fraqueza e a fortitude, na verdade, são a representação de uma única grandeza, que é a força, né? A fraqueza é a falta da força, certo? Você vai saber se você é forte ou não, dependendo da onde você está nessa linha entre o fraco e o forte. Ficou mais claro?
Agora vamos falar do ego. O ideal do uso do ego, então, e não só para o mago, mas para todos os indivíduos, é quando o ego está dentro dessa linha, no meio. Ou seja, você, quanto indivíduo, sabe exatamente aonde você está e você consegue se posicionar perante outras pessoas sem excessos ou faltas. Você está exatamente onde você precisa estar. Essa é a melhor representação do ego. O ego, na verdade, ele nunca vai ser tirado da gente, porque a gente está numa esfera materialista, onde o ego se faz necessário. O ego sai, por exemplo, numa colônia de formigas. Se a gente pudesse considerar formigas como seres inteligentes, tal qual humanos são, a gente poderia falar que uma formiga não tem ego, porque ela cumpre uma função dentro de uma sociedade, onde ela se importa muito pouco com si mesma e muito mais com a sociedade, a colônia em si. Isso é um exemplo de falta de ego. As abelhas funcionam do mesmo jeito, elas se põem em risco em nome da colônia. A falta de ego dentro da estrutura hominal seria então quando você conseguisse se colocar exatamente dentro da percepção do outro, da interação do outro com o mundo dele, sem o seu próprio julgo daquilo, sem que você olhe para aquilo com os seus olhos. A partir do momento que você coloca a sua visão das coisas, já é seu ego falando aí. E equilibrar esse negócio, vocês devem imaginar que é uma coisa muito complicada de se fazer, porque na verdade, nosso cérebro, a nossa mente tende a contar mentiras pra gente o tempo inteiro. Eu sei que é contra-instintivo, contra-intuitivo a gente imaginar que nós somos enganados por nós mesmos o tempo todo, nas mais pequenas coisas, mas a gente é. Mesmo as lembranças que nós temos de coisas que aconteceram em nossas vidas ontem, não aconteceram exatamente do jeito que a gente se lembra. Porque não somente o cérebro vem trabalhar criando a memória que você está puxando, ou seja, a mesma área do cérebro que cria é a área que lembra, então quando a gente vai evocar uma lembrança, a área criativa vem junto, como também a gente deixa influenciar essa memória por questões presentes, e isso já é estudo em universidade. Quando a gente está lembrando então de fatos que aconteceram há 10, 20 anos atrás, é com certeza 90% de certeza, para não deixar o negócio muito arrogante, que você está imaginando coisa e não lembrando da coisa. Quem de vocês nunca teve aquela experiência que hoje em dia é chamado de efeito Mandela, que vocês se lembram de uma história de uma forma muito precisa, como a galera costuma chamar, fotograficamente, mas na verdade depois quando você vai conversar com uma outra pessoa, você descobre que não foi bem assim que aconteceu, ou quando você vê um arquivo de computador, você vê que estava errado, estava diferente. Quantas vezes você foi trabalhar e deixou-se levar por outras informações, não prestando atenção no caminho seu para a sua casa ou para o trabalho? E outras pesquisas também já avançaram a ponto de dizer que todas aquelas pessoas que são boas em alguma coisa, elas tendem a achar que elas são ruins. Assim como aquelas pessoas que são ruins em alguma coisa tendem a achar que elas são boas. Isso inclusive vai justificar muito das nossas discussões de Facebook, onde as pessoas, brasileiros que estão no ensino médio, tiveram coragem de discutir com a embaixada da Alemanha sobre a história da Alemanha. Trocando tudo isso em miúdos, o que eu quero falar para vocês é que nós tendemos a nos avaliar muito mal. A gente se avalia bem demais para coisas que nós somos ruins e nos avaliamos ruins demais para coisas que nós somos bons. E isso faz com que o mago tenha um trabalho muito gigante aqui, porque ele precisa se encontrar no meio, pelo menos dado o paradigma que eu sigo, que é a magia cinzenta, né? O hermetismo. A gente precisa se encontrar no meio do caminho e saber exatamente aonde a gente está. E é por isso que, vez ou outra, eu acabo fazendo alguns testes do meu profissionalismo mágico, digamos assim, aqui mesmo no YouTube. Esse vídeo aqui, por exemplo, o vídeo que está no card falando a respeito de um teste mágico que eu fiz, é exatamente para isso. As pessoas começaram a me chamar de arrogante, mas na verdade eu estava fazendo exatamente o contrário, eu estava tentando entender onde eu estava. Será que eu sou realmente bom a ponto de encarar uma magia de um outro mago? Ou será que isso é uma percepção exagerada do meu ego? Então eu estava, na verdade, tentando me pôr aonde eu quero. E aqui entra numa outra questão que é muito importante que vocês levem em conta, mas que raramente alguém pensa a respeito. Você sabe o que você sabe? Essa pergunta tem dois âmbitos. O primeiro é, você sabe o que você sabe? Ou seja, você tem uma noção da amplitude de tudo aquilo que você sabe? Você tem uma noção do quão vasto é o seu pensamento, o seu conhecimento? Ou você é um daqueles que fala que tudo que sei é que nada sei, tentando
impor uma falsa modéstia, tentando impor uma situação que você não sabe, uma forma de desculpa por você não saber alguma coisa. Quando o filósofo disse que tudo que sei é que nada sei, ele não negou que sabia alguma coisa, ele só disse que tinha mais coisas a saber. E você só consegue entender o quanto tem coisas a mais para você saber a partir do momento que você sabe o que você sabe. Se você não sabe o que você sabe, então você não tem como aprender coisas novas. E aqui a gente entra na segunda questão. Você realmente sabe o que você sabe? Agora no sentido de aquelas coisas que você acha que sabe, você sabe mesmo? Porque também é um ponto a ser levado, né? Eu, por exemplo, por muitos anos tive o paradigma de Deus, da ideia da existência de Deus. Hoje eu já acho que não faz tanto sentido assim a existência desse ser metafísico, né? Se é que é um ser. Muitas pessoas vão dizer que é uma energia, mas eu pego o entendimento clássico filosófico de Deus, que é alguém ou alguma coisa que estava, está e estará aqui durante o nascimento do universo e a sua destruição, que é onipotente, onipresente e onisciente. Eu hoje em dia duvido dessa questão, mas eu só duvido dela porque eu entendi que eu não sabia o que eu achava que sabia. E essa situação em particular é muito complicada e é o que eu geralmente falo nos meus vlogs, nas minhas lives, que é burrice. Né? A burrice, na verdade, é você não saber o que você sabe sobre o que você sabe. E isso, hoje em dia, parece que está muito comum, principalmente por causa da divulgação dos fake news e das teorias da conspiração. Por exemplo, esses dias caiu no meu Facebook, na minha timeline, um artigo de um site chamado Sempre Questione, que é um site já muito famoso na minha timeline, falando a respeito da prova de que espíritos existem pela física quântica. E aí, quando eu entrei no artigo para lê-lo, eu vi que na verdade era mais uma daquelas questões de física quântica, onde as pessoas falam que o pensamento molda a realidade, e isso é provado pela física quântica, e assim por diante. Que na verdade são coisas que a física quântica nem tange. Isso advém de uma má compreensão de algumas pessoas a respeito do universo abordado pela física quântica, e elas, tendo um mau entendimento, acabaram propagando uma série de groselhas. Esse nem é tanto problema. É um problema, mas não é um problema que é seu. O problema que é seu é você olhar para isso e entender que você sabe aquilo que você acha que sabe. Porque a pessoa que compartilhou isso no meu Facebook, por exemplo, ela compartilhou e eu coloquei ainda bem que o site chama Sempre Questione. Talvez seja exatamente para você questionar a própria notícia. E aí a pessoa falou pra mim, olha, eu acredito nisso e é assim que é e ponto, acabou. Só que isso não é verdade. E aqui que está o grande problema, porque a partir do momento que você assume uma coisa que você não sabe, mas acha que sabe, você acaba deixando de aprender coisas novas. Esse caso em particular, nem seria eu que ensinaria para a pessoa, mas eu sugeriria a ele alguns vídeos sobre física quântica, sobre essa teoria em particular da física quântica, tratada por um físico quântico, né? Que aí ele entenderia que essa teoria não é física quântica, é uma teoria esotérica que nada tem a ver com a realidade. Só que nesses momentos o que acontece? É muito normal que essa pessoa em particular me chame de egóico, né? De egocêntrico, de vaidoso, de arrogante ou alguma coisa assim. Porque eu tomei a simples postura de questioná-lo. Ao questioná-lo, eu então quebrei um paradigma dele, ou pelo menos apresentei uma forma de quebrar um paradigma que não o deixou confortável. E não o deixou confortável exatamente porque o ego dele estava maior do que o necessário nesta questão. E isso é uma outra coisa muito importante que vocês têm que levar. O ego não é uma característica sóbria. Sobriedade aqui que eu estou falando é uma característica que pega todas as características, que é uma característica una, né? Como por exemplo, amar. Eu amo uma pessoa, então é uma característica única que eu tenho para aquela pessoa. Eu sinto dor no joelho, também é uma característica única. O ego é uma característica que se manifesta em todas as suas características. Então, se nós tivéssemos, por exemplo, somente as 7 características dos 7 pecados capitais, nós teríamos 7 manifestações egóicas diferentes. Nós temos várias manifestações de ego para cada uma das possibilidades. Quanto médium eu tenho um ego. Quanto estudante eu tenho outro ego. Quanto mãe eu tenho... Quanto pai eu tenho outro ego. Quanto filho eu tenho outro ego. E assim sucessivamente, se sucedendo sem cessar. Ego não é uma coisa que ela é o ápice de alguma coisa. O ego é uma coisa que se manifesta em todas as outras coisas. Você pode ter até ego na hora de comer, que é quando você desperta a gula, quando você come mais do que o necessário. Você não sabia exatamente onde você estava, você não sabia qual era a sua fome, você se deixou levar pela gula e se deixou levar pelo ego. Entretanto,
Para o mago praticante, aquele mago de mais tempo de casa, aquele mago que tem experiência, etc e tal, a gente consegue usar sim o ego a nosso favor em diversas fases diferentes da vida. Como por exemplo, num rito de defesa. No rito de defesa eu preciso estar... o ótimo é que eu soubesse aonde o meu ego está, para que a partir daí eu soubesse o que eu posso enfrentar. Não sabendo o que eu posso, sabendo o que eu não posso enfrentar, aliás, eu chamaria ajuda para mim em determinado momento. Entretanto, às vezes é muito importante que o mago tenha uma certa arrogância para conseguir entrar dentro do seu círculo mágico e sentir-se o deus ali. Ou seja, nada fora daquele círculo mágico vai atingi-lo, como inclusive está explicado no curso de prática ritualística que eu falei lá no começo, né? O link está aqui embaixo para vocês. O mago tem que ser sim arrogante quando ele cria seu círculo de proteção, ele tem que se sentir o suprassumo e aquela causa máxima das coisas que ali acontecem. Então, mesmo assim, o ego é bom às vezes. E é aí que entra aquela questão, magia é conhecimento, conhecimento muda a vida. O mago consegue usar o ego quando é necessário, porque ele conhece o ego como é. Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês a respeito do uso do ego pelo mago. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, clique em compartilhar, clica em joinha. Se você não é inscrito, se inscreve e clica no sininho lá para você receber sempre novas notificações de vídeos. Lembrando que nós temos vídeos no canal, nós temos lives segundas e sextas, 12h30, e às quintas a gente tem uma playlist que fala especialmente de magia sexual e sexo. Então eu espero que vocês sejam pessoas melhores do que vocês foram hoje, e até a próxima.